Hoje, durante a tarde, no momento do evangelismo, visitação, aconteceu, algumas situações que não acontecem todas as tardes de domingo. Eu me refiro a algo muito bom que aconteceu. Eu estava com a equipe evangelizando e outra equipe também. A gente distribuiu para ganhar tempo. E chegamos na casa da nossa irmã Cirino, fazer uma visita, que ela foi cirurgiada agora recentemente, de catarata, e está com a visão. E estivemos lá. E ela está com a sobrinha dela, tomando conta dela, trabalhando. E ali a irmã, ela viu a presença dos evangelistas. E um dado momento ela entrou, foi cuidar de alguma coisa lá dentro. E eu fiquei incomodado, assim, pensando, queria que ela ouvisse a palavra. E falei para a irmã, dá para chamar ela? Aí ela disse, dá, pastor. Aí ela chamou, deu um grito, e a irmã veio, Disse, olha, o pastor quer que você escute a palavra. Naquele momento, quando eu estava, me dirigi para ela, apresentei um texto bíblico, e ali ela começou a chorar muito, entregou a vida a Cristo, Ela era afastada do evangelho, eu não sabia. E eu senti um desejo de lançar a semente. Mas não só foi isso. Já no grupo que estava com o nosso irmão Charles e outros irmãos, também eu disse a ele, vai visitar na casa do irmão Daniel. Hoje a irmã Adriana me pediu o telefone dele. Aí eu mandei, aí disse assim, vamos visitar Daniel? E foi um grupo visitar o irmão Daniel. Sabe o que aconteceu? Uma conversão lá também. O filho do irmão Daniel está presente, eu não sei se está. Pode ficar de pé. Olha ali, O que é que Jesus fez, Ele se voltou para Jesus também. O filho do irmão Daniel se converteu hoje. O nome dele é Ronaldo. Ronaldo, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Pode sentar, Ronaldo. Jesus faz isso, irmão? 2 vidas, a gente ficou tão feliz, porque às vezes dá um cansaço, o dia todo, aquela fadiga, trabalho, final de semana. Mas quando acontece isso, o valor de uma alma é muito grande. E sabe o que eu quero dizer? Que Jesus quer salvar a sua também. Quem sabe tem alguém aqui hoje, quem sabe afastado. É um dia de reconciliação. Você está aqui porque você crê. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu gostaria hoje de comentar um texto. Eu gosto muito desse texto, considero ele, traz muitas lições para nossas vidas. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas 12, a partir do versículo 13, nós temos uma situação que Jesus Cristo, ele estava na sua caminhada, e entre a multidão, alguém gritou pelo nome de Jesus Cristo. Isso era muito comum. Alguns gritavam, Senhor, são poucos que serão salvos. E Jesus respondia. Outros chamavam para Jesus cuidar da filha que estava moribunda. Outros estavam, tantas situações. Outros também gritavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que às vezes a gente tem um grito para dar, uma pergunta para fazer. A gente às vezes está sufocado. E eu sei de alguém que sabe responder todas as perguntas. É Jesus, ele tem resposta para todas as perguntas. Vamos ver esse texto. Vamos ler do capítulo 13 até o verso 21. Os irmãos podem acompanhar. Eu vou estar lendo esse versículos, essa passagem. Lucas 12, a partir do 13 até o versículo 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens, dos bens que ele possui. Versículo 16, a igreja. E lhe proferiu, dizendo,
e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto de todos os meus bens. Verso 19, a igreja. Ainda a igreja comigo, verso 20, vamos lá? Mas Deus lhe disse: esta noite te pedirão a tua alma. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor amado, Deus querido, já ouvimos o coral cantando. Já ouvimos, ó Deus, o grupo de louvor, ministério também em adoração. Já, ó Deus, também participamos do momento onde devolvemos o que te pertence, ó Pai. Pai querido, tantos momentos no culto, os preciosos, em que o Teu Espírito Santo já vem falando conosco, ó Deus. Queremos agradecer pela vida do Teu servo Fábio, que se colocou à disposição na direção desse trabalho, sabendo que é o Senhor, na verdade, que dirige tudo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela reverência da Tua igreja, do Teu povo, em oração, e, ó Deus, e recebendo da Tua parte. Porque quando a gente vem para a Tua casa, a gente fica atento ao que Teu Espírito Santo está falando, através de toda a programação. E eu creio que o Senhor já falou nas ministrações, em tudo que já vem acontecendo aqui, ó Pai. Muito obrigado pela presença tão preciosa de cada irmão, membro desta igreja, congregados, e também nossos irmãos que estão nos visitando. Que honra, Pai, ter esses irmãos conosco, para juntos, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra e aprender mais sobre Ti, ó Pai. Também a nossa gratidão se estende para os que estão através, ó Deus, das redes sociais. Também estão atentos, ó Deus, e querem, ó Deus, ouvir a Tua voz. Obrigado, ó Deus, por tudo. Que o Senhor esteja usando a minha vida, ó Pai. Que eu me sinto, ó Pai, como um vaso em Tuas mãos, ó Pai. Não pequeno, mas o grande é o Senhor aqui neste lugar, ó Pai. E a Tua grandeza, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Como chegamos até aqui? Ah, Deus, contemplo, Deus, essa vida, quem sabe uma vida entristecida, quem sabe até uma vida amargurada, uma vida tão preocupada, ó Deus, com os bens materiais, como foi abordado nesta passagem que acabamos de ler, ó Deus. Mas também, ó Deus, já aprendemos que a vida do homem não consiste no que ele possui, ó Deus. Na verdade, o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor cuida das aves do céu, o Senhor cuida, ó Pai, dos lírios do campo, e cuida também de cada um de nós, ó Pai. O Senhor sabe nossa necessidade. Podemos sim, ó Deus, dizer como o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajuda a entender, ó Deus, a mensagem desta noite, esta parábola, ó Pai, e a urgência que temos, ó Deus. Mas o Senhor disse: louco, esta noite vão te pedir a tua alma. E todo esse teu esforço, tudo que você está preparando, para quem será? E me parece, ó Deus, que nessa parábola o Senhor chama a atenção daquelas pessoas que estão pobres para contigo, ó Pai, não tem buscado a tua presença. Ah, meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que de fato o Senhor quer de cada um de nós nesta noite, porque a tua palavra, ela não volta vazia, ó Deus, mas ela produz o efeito em cada coração. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que se entregaram nesta tarde, ó Pai. Nós no departamento de evangelismo, quanta alegria. Imagino também a família, ó Pai. Mas eu creio, Deus, que nesta noite ainda outras pessoas também, Deus, tomarão essa decisão para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Irmãos, fiquem atentos, coloca aí, deixa a parábola, essa passagem, Lucas capítulo 12, a partir do versículo número 13. E eu gostaria de fazer algumas considerações desse texto, que eu acredito que já é bem conhecido dos irmãos. Vocês já ouviram esse texto. E eu queria dar uma chamada de atenção aí dos irmãos adolescentes, jovens,
que estão aí na galeria, ficar bem atento para esse momento. Quem sabe essa conversa pode ficar para depois, ok? E a gente vai prestar atenção à palavra do Senhor, à ministração que nesse momento está sendo proferida. A parábola do rico insensato também, ela tem essa nomeação. Mas eu percebo que aqui fala de uma urgência tão grande, irmãos, da chamada de Deus. A gente fica acumulando, e Jesus Cristo no Sermão da Montanha já falou sobre essa dificuldade de pessoas que acumulam tesouro aqui, onde o ladrão, ele leva. De vez em quando a gente sabe de história, quem sabe você já foi vítima, comprou aquele belo celular, não é? E alguém vem de alguma forma e às vezes usurpa, não é? Leva, e tantas outras situações que traz até revolta. O ladrão rouba, Jesus Cristo falou, o ladrão fala que o ferrugem também leva. Quem sabe você também já percebeu, né, que a sua casa já está precisando de uma reforma, porque o tempo vai passando e tudo vai se acabando. Aqui na terra é assim. A Bíblia diz que passa o céu e vai passar a terra, mas as palavras do Senhor jamais vão passar. Por isso que eu chamo a atenção dos irmãos. Eu serei breve, mas vamos considerar esse texto que eu acabei de ler, e quero também falar sobre esta parábola do rico insensato, que na verdade foi desencadeada por uma pergunta que alguém da multidão perguntou a Jesus Cristo. Observe o versículo número 13. E disse-lhe um da multidão. As pessoas tinham essa forma de perguntar, sobretudo aos mestres, os mestres que eram intérpretes da lei. Ele interpretava a lei, e quando ele estava dando o discurso, as pessoas que ouviam sabiam que ele tinha conhecimento e fazia pergunta a respeito de vários assuntos. Certa vez perguntaram a Jesus: ó Senhor, é lícito o homem pedir carta de divórcio? Veja cada assunto. Era do nada que eles perguntavam, e Jesus Cristo sempre preparado para dar uma resposta àqueles que perguntavam a ele. Outros falavam, gritavam na rua. Jesus Cristo perguntaram: Jesus, são poucos os que serão salvos? Ele preocupado sobre quem realmente iria morar no céu. Aí Jesus olha para ele e fez: se esforce, meu filho, porque eu digo a você que muitos vão querer entrar e não vão conseguir. Aí Jesus lá na frente diz assim: na verdade, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqui entra um assunto que Jesus Cristo, ele se recusa a tratar desse assunto. Ele não vai tratar do assunto, mas ele aproveita a ocasião e ensina uma parábola e um assunto sobre um rico, um homem bem sucedido, mas a Bíblia chama ele de louco, de insensato, de alguém que, me parece o texto, que não tinha sabedoria e achava que aqui os nossos bens na terra são duráveis, ou alguém pensa até que é eterno. Um dia tudo acaba. E a parábola justamente surgiu a partir desse grito, dessa pergunta. E olha o que esse homem dizia: diz a meu irmão, está no versículo 13, que reparta comigo a herança. Certamente tratava-se de um óbito, né? Morreu o pai, a mãe, e naquele tempo certamente tinha suas formas também de dividir os bens. Talvez não tinha um inventário, mas alguém que tivesse a sabedoria e falava quanto a porcentagem de cada um, enfim. Aí vieram levar Jesus nesse assunto. Aí Jesus disse assim, mas ele responde no verso 14: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Quem foi que me colocou? Você deve estar confundindo. Na verdade, Jesus Cristo, ele tem uma missão maior. A missão dele é salvar. A missão dele é buscar aquilo que se havia perdido. E ele não ia perder tempo nem tratar assuntos que parece que são intermináveis. Falando nisso, quantas confusões em casa por causa de herança? É ou não é verdade? Quantas famílias estão divididas após a morte dos pais, e tanta confusão, tanto litígio, tantas causas na justiça, porque as pessoas, cada um querem receber a sua parte, outros mais, porque acha que tem direito e por aí vai. Tem que realmente ter um assunto judicial, tem que ir para o fórum, tem que buscar um entendimento jurídico. Mas aqui Jesus Cristo diz uma palavra, ele aproveita, não responde, mas no verso 15 ele entra com outro assunto. Vejamos o verso 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Alguém já disse
que nós vivemos no mundo materialista. E o homem na ganância, na busca desenfreada pelo poder, pela riqueza, ajunta e tal, investe. Me parece que eu não vejo nenhum erro aqui, não há uma crítica para quem está sendo bem sucedido nos seus negócios, quer ampliar seus negócios. Parece que a crítica não é essa. Mas a preocupação aqui é as pessoas que só vivem, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E também a gente vai perceber que esse homem rico era extremamente egoísta. Ele não fala de repartir com ninguém, ele não fala de ajudar para ninguém, ele fala com a alma dele, conversa com a alma dele. A gente vai ver isso já já dentro desse texto. Foi quando Jesus Cristo disse que a vida do homem não consiste na abundância do que possui. Embora, vamos ser práticos, a sociedade rotula você talvez pela roupa que você veste, pelo carro que você tem, pelo seu patrimônio, pelo seu apartamento, ou não é verdade? O mundo trata melhor, trata bem quem se veste melhor. Tem até um slogan disso aí, né? O mundo trata bem. Então as pessoas olham para isso, até o perfume. Eu me lembro de um rapaz, mas assim, olha, o perfume que eu gosto é o Azarro. Eu disse, arrasou, né? Azarro, né? Um perfume francês. Ou ele falava também da grife de Alain Delon, olha, Messier Gucci, e falava dos produtos franceses, que são os melhores perfumes. E ele vinha de uma família muito abastada, e minha família só usava isso e tal, e tal, e tal. E tanta coisa a gente ouve. E ele dizia sempre, o que é bom é caro, pastor. E ele falava sobre essa questão, o que é bom é caro. Se você quiser investir. E eu não vou dizer que não tem verdade nisso. Tem verdade nisso mesmo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos do salário. E a Bíblia chega a dizer que o trabalhador é o quê? Digno do seu salário. Precisamos estudar, precisamos investir, precisamos fazer alguma coisa e trabalhar. O apóstolo Paulo falava isso, ensinava isso. Não tem nada contra alguém que está prosperando. A questão não é essa desta parábola que Jesus Cristo falava sobre a avareza. E propor-lhes, está aqui no verso 16, uma parábola dizendo, olha a história que Jesus conta. Isso aqui é uma narrativa. Inclusive Jesus falava muito por parábola, para dar entendimento às pessoas, para entender o que ele falava. Todo mundo compreendeu, como eu acredito que hoje a gente compreende. Então essa parábola do rico insensato fala sobre o erro, presta atenção, qual é a mensagem central? O erro de colocar a preocupação materiais, os bens materiais, acima de qualquer outra coisa. A Bíblia diz o que em Mateus 6,33? Quem lembra? Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua... E todas as outras coisas vos serão o quê? Deus vai cuidar. O Deus que cuida de passarinho, Ele cuida de mim, cuida de você. Deus proverá, não é? Eu já fui moço, Davi disse, agora sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar teu pão. Você gostou desse assunto? Não vai faltar pão, viu? Não vai faltar roupa, porque Jesus está cuidando de tudo isso. Você crê que Jesus cuida da gente? Não é a Bíblia que diz ou não? A Bíblia fala, Deus cuida de passarinho? Cuida. Ele cuida das aves do céu. Ele falou sobre isso, da solicitude da vida, da ansiedade. Nem dorme direito, porque tem que pagar o negócio amanhã. Às vezes acontece isso, ou não é? Aí você, Senhor, e agora? Cadê dormir? Aí eu tenho um colega meu, ele é até pastor. Ele disse, mas rapaz, minha mulher está em crise. Eu disse, é mesmo, está uma situação tal. Foi o que houve? Ela acorda 1 hora, 2 horas da manhã e fez, a carne vai acabar. Ele fez, mas minha irmã, essa hora. Eu acho que depois do almoço de hoje. Aí ele fez, depois compra, vamos dormir. Ela fez, tu já viste o preço de... Aí começou, ele fez, mas essa hora. Sabia que as pessoas ficam aperreadas com isso? Pega a prestação, leva para o quarto, fica em cima da cama fazendo a conta. Aí, faz ou não faz isso? Aí o marido guarda isso. Às vezes é o marido que faz. Não compra mais nada aqui. Porque a gente já chegou no teto, né? Já está endividado. Eu nem vou perguntar quem está fazendo isso. Eu nem vou perguntar. A verdade é que existe realmente muita preocupação com essa questão. Ou não é verdade? Existe preocupação e a gente não vai negar. Mas Jesus Cristo, certa vez, ele disse assim, nem só de pão... Mas ele considerou que precisa de pão, precisa trabalhar. Porque quem não quer trabalhar, Paulo bate pesado lá em Tessalônica. Também não coma.
Gente que não quer trabalhar, eu vou ver com a conta dos passarinhos, vou ser fiscal da natureza. Acaba com isso, meu irmão. Fiscal da natureza não quer nada, quer fazer nada, não é assim não. Tem mamãe que me dá, vá trabalhar, viu? A trabalhar e comece cedo, o negócio é sério. Mas então a questão era essa: olha, meu irmão, fala aí, Senhor. Ele chegou para Jesus com esse assunto, né? E Jesus viu que ele era avarento. Meu irmão, diz para ele que ele reparta comigo a herança. Olha que assunto. E Jesus Cristo ficou, a gente sabe da história do filho pródigo. Foi o que ele pediu ao pai, quem lembra? A herança dele. Ou não pediu? Todo mundo pede. E a minha parte? Aí Jesus Cristo, a questão não é essa, é a avareza desse homem. Então, nesta parábola do rico insensato, e eu queria que você ficasse bem ligado, Jesus fala sobre um homem abastardo, um homem bem sucedido, um homem que fazia e dava certo, era um homem que investia, era um homem que lucrava, e esse homem, a propriedade dele, produziu, e não só produziu com abundância, deu tudo certo, era um empreendedor. Tem gente que sabe, tem um colega na repartição que ele diz: ô pastor, o meu pai só sabe as 4 operações. Você lembra dessa história? Que pessoal só sabe as 4 operações, mas ele sabe ganhar dinheiro. É um comerciante arrojado. Ele, tudo que ele faz dá certo, ganha dinheiro e comprou muitas propriedades. O meu pai sabe ganhar dinheiro. Era lá de Pinhacol, era na Paraíba. Pequena, porém bela. Ele falava muito sobre a Paraíba e falava sobre esse pai que era muito abastardo e dava tudo certo para o pai dele. E muitas pessoas ficam preocupadas. Às vezes ele diz que os filhos pediam dinheiro, queria gastar. Ele vê: vocês querem gastar tudo agora e amanhã? Tem isso também, eu não tenho dentro da família. E amanhã como é que vai ser? Eu quero deixar alguma coisa para vocês. Dizia ele a história da família. Irmãos, terminou com tanta dificuldade que a família ficou quase sem nada. Mas é uma história, né? E aqui também Jesus conta essa parábola, narrando sobre essa preocupação. A propriedade desse homem produziu muito. E aqui a gente percebe que um homem orgulhoso, rico, se perguntava, parece que ele não tinha um bom relacionamento nem amigos. Quem tem dinheiro, às vezes tem um dinheiro, fica até com medo de fazer amizade, sabe disso ou não? Essa semana eu me peguei com um texto que diz assim, que o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Está lá em Provérbios. O pobre é odiado até, já vem aquele pobre, eu já sei que vai querer. E o rico tem muitos amigos. Veja o que é que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre isso, gente. Essas pessoas só basta ter um golinho, uma coisinha, já fica um pouco diferente, já não quer falar muito. Que Deus tenha misericórdia. E aqui esse texto fala que esse homem era um desse. E ele cresceu muito e orgulhoso. E ele ficava perguntando, ele não tinha conselheiro. Ele perguntava para si mesmo: pois eu não tinha mais espaço nos meus celeiros, o que é que eu vou fazer com todos esses seus frutos? E ele estava num nível de perturbação muito grande, que ele começou a falar com a alma dele, falando com os botões dele. O que é que eu vou fazer? Veja se não é assim, versículo 17. Veja se não está assim ou não. E arrazoava ele entre si, consigo mesmo, tem uma tradução. E ele falava com a sua alma, e olha que ele perguntava para a alma dele: rapaz, a gente lucrou, viu? A gente está bonitinho, o que é que eu farei? Eu não tenho nem mais de recolher meus frutos. Produziu bastante. Numa economia agrícola, quem produz muitos frutos, estava na boa. E os meus celeiros estão pequenos para tantos frutos. O que é que eu vou fazer? Ele não perguntou, não sei se ele tinha esposa, não fala de esposa. Ele falava consigo mesmo. Era uma espécie de um monólogo. Falava de si para si, não confiava em ninguém. Eu certa vez fiz uma visita, a irmã disse assim: pastor, eu estou preocupado. Estou preocupado, é que agora eu não estou podendo ir para o banco. Eu disse: mas irmã, alguém leva? Não, é porque eu não estou enxergando direito. E eu estou com medo de dar minha senha. Foi uma luta, viu, irmão? Eu disse: mas só tem que dar senha, irmã. A senha do banco, né? Mas eu não confio muito, ela não confiava muito na galera aqui, vão tirar meu dinheiro. E ele não sabe o que eu tenho lá. Eu disse: a senhora tem o quê? É um pouquinho, eu tenho um colinho lá. E quando ele veio, aí ela ficou preocupada. A história diz que, a história não, essa história que é verdade, a mulher faleceu. O que tu tens preparado? Presta atenção. Para quem será? Veja a grande pergunta. A gente acha que a gente vai ficar sempre, vai ter tudo, vai ter domínio sobre as coisas. Não vai ter. Vai ter a hora que você vai transferir para alguém.
querendo ou não. Agora a bancada aí jovem não está nem aí com esse assunto, né? Está muito jovem, mas o pessoal já da terceira e diante já fica, ih, caramba, tinha nem pensado nisso, né? Mas pensa, mas aqui deixa eu aqui desenvolver esse texto. Esse homem, depois que viu aumentando tudo, ele teve uma ideia. Então ele resolveu derrubar seus celeiros, deve ter contratado empregados, né? Para construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar a sua fortuna, todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que poderia agora descansar tranquilamente, porque ele iria desfrutar do melhor dessa terra, pois ele tinha guardado muitos bens que duraria anos, mas não a eternidade, percebe? Pode durar anos, mas não a eternidade. Uma vez eu tinha um colega, mas pastor, eu estou fazendo meu pé de meia. Eu disse, pé de meia como é, né? Você já viu a expressão, que eu escuto isso, pé de meia. Está organizando a sua poupança, e está gordinha e tal, e ele tinha medo, tá? E ele dizia assim, e eu preciso investir. Eu disse, vai viajar, menino. Vai viajar, vai fazer tuas coisas. Ele fez, mas gasta muito viagem. Eu disse, tu quer fazer o quê? Quer deixar para o governo, porque ele morava sozinho. Rico mesmo. Quer dizer, para você ter uma ideia, eu vou contar a vocês. Veja bem, não vou dizer quem é, claro que vocês não sabem também. Ele nunca usou o 10º salário dele, 13º salário. Todo ano, quando ele recebia, ele depositava nessa conta. E ele já estava com 35 anos, quase 40 de trabalho. E sempre ocupava cargos de diretoria. E de repente, a gente, num culto lá da empresa, fizemos amizades. Ele já partiu, tá, gente? Já partiu, não sei se está na glória, foi muito evangelizado. Eu não posso nem colocar ninguém em canto nenhum. Cada um responderá por Deus. Mas ele tinha medo de gastar o seu dinheiro. Ele tinha carro, mas o carro dele, ele nunca comprou um carro dividido, né? Financiado. Comprava como? À vista. Porque ele tinha muita condição. Mas parece que eu lembro dessa história, porque ele não tinha nenhuma perspectiva de ajudar ninguém, era tudo para si mesmo. E aqui Jesus diz, tenha cuidado com a avareza, tenha cuidado com a ganância. Jesus falou sobre isso, porque a vida de um homem não consiste no que ele possui. E aqui, meus irmãos, teve uma chamada para aquele homem, diz o texto, ele tinha muitos bens, e diante de tamanha insensatez, porque ele falou com a alma dele, a alma come coisa material, irmão, a alma come a palavra. Jesus Cristo fala sobre isso, o homem carne, mas é espírito. Então a alma não vai ficar feliz, nem pode ficar assim, vamos dizer, bem diante de Deus. Pode possuir o que for, nós estamos bem com Deus quando estamos em paz com Ele. A Bíblia chega a dizer que é melhor um prato de hortaliça, uma comida bem simples, do que um boi cevado com confusão e com ganância. Está na Bíblia sobre isso. E a busca desenfreada pelo dinheiro leva alguns à loucura, e leva alguns à insensatez, como esse rico. Então, o contexto dessa parábola é isso. Jesus, ele conta essa parábola desse homem rico, quando o homem lhe pediu que ele ordenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança. Briga de família, de irmãos, com questão de herança. E Jesus Cristo não entrou. Esse homem estava entre a multidão, que ouvia as palavras de Cristo, mas ele mudou o assunto. Ele queria saber sobre a sua vida terrena. O apóstolo Paulo diz que aqueles que creem em Cristo apenas neste mundo são os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos saber que tudo aqui é importante, a gente trabalha, mas devemos ter um olhar na eternidade, porque aqui por muitos anos ele podia ter o conforto, a sua aposentadoria, todos os seus bens, mas ele não tinha para a eternidade. Para a eternidade, a alma só tem quando se entrega a Jesus Cristo. A mensagem, irmão, parece muito clara. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar, no contexto geral, no capítulo 12, a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, que satisfaz a necessidade dos seus filhos. Lucas, no capítulo 12, de 4 a 12, Jesus Cristo fala sobre a confiança em Deus. E é nesse contexto, é à luz desse contexto, que alguém
sai de cena, não fala sobre confiança em Deus, mas nos seus bens materiais. Mas parece que aquele homem, definitivamente, não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava preocupado apenas com o fato de que seu irmão estava defraudando o dinheiro na partilha entre família, entre os irmãos. Tinha alguém levando vantagem. E ele queria que Jesus interferisse naquele litígio familiar, por considerar que o Senhor fosse um rabino. E os rabinos naquela época davam resposta assim. Você pode dizer para seu irmão, o seu futuro está na mão de Deus. Você pode dizer para seu irmão, diga assim, o seu futuro está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, do Criador, do Deus que é providência na nossa vida, no Deus que proverá tudo. Dificilmente eu vou fazer uma coisa, irmão, não me tenha, Deus me livre, por leviano não, nada disso. Eu já fiz muitos sepultamentos na minha vida pastoral, nesses 25 anos de igreja, 23 anos de ministério pastoral. Deixa eu dizer uma coisa a você. Dificilmente, eu vi alguém na hora do sepultamento magro demais no caixão. Dificilmente. Não se importa a idade, gordo, ao ponto de a gente nem poder levar. Já aconteceu isso. Eu fui para um que eu disse, e agora? Qual é o caixão que vai dar aquele irmão? Não, uma situação real. Aí não, já mandaram encomendar. E ninguém pegava não. Era no carro que levava. Não tem aqueles carrinhos que leva. E eu olhei para o pneu do carro. Eu sou curioso, irmão. Eu olhei. Você já deu carona a alguém bem pesado? Percebe ou não? Você sabe que quando dá... gasta mais consumo de gasolina, sim ou não? Só é você ler sobre isso. Quando é muito pesado, é bronca. Mas deixa isso quieto. É que as pessoas ficam tão preocupadas com a comida, com a alimentação. Tem gente que é capaz de não deixar a comida, fica olhando para levar para casa, vai ficar estragado. Dá a pessoa, dá. Muitas vezes aqui em café, em festa, eu disse assim, Marisa, distribui. Tanto manguzá, e aquele irmão viu o irmão levando uma lata. Você vai comer esse manguzá todinho, irmão. Que balde grande, meu irmão. Que irmão do olhão, não tem nesse negócio. Quer levar tudo para casa, regalé. Parece que em casa tem uma ninhada de menino, não sei o que é aquilo. Mas deixa isso quieto, né? Não sei se vocês já viram isso, eu noto. Tudo gordo. E parece que quando morre fica mais ainda, mas deixa isso para lá. É só uma observação. Ninguém vai morrer de fome. Deus vai te dar pão até o final da tua vida, irmão. Tem pão, tem veste, tem calçado. Ele cuidou lá no deserto 40 anos e o povo não envelheceu a sandália dos pés. Por que vai faltar? Está na hora de fazer um bazar de novo, porque tem roupa lá para juntar, para a gente passar à frente e tal e vender. Tem percata demais que você não usa mais. Ou não é verdade, irmãos? Mas deixa eu ver para lições práticas. Então aquele homem, ele queria que Jesus resolvesse isso. Ele caiu no erro de pensar que era o Senhor de si. E ele juntou todos os seus bens, tudo que vivera por muitos anos. Ele pensou ter o controle pelos seus dias, como tinha controle dos grãos que juntava no seu celeiro. Aquele homem também errou em pensar ser completamente independente de Deus. Foi o seu maior erro. Ninguém depende de Deus. Você pode ter o que ter, mas só vai usufruir se Deus permitir. Eu vi um mal debaixo da terra, Eclesiastes. Você nunca leu não? Pessoas que têm e não podem comer o que têm. Eles têm, mas não podem comer. Vê outro comer. Eu trabalhei muito tempo ali na Conda Boa Vista, ali na Conda Boa Vista mesmo, ali dentro da Fafira, na UB Recife. E tem aqueles colchão. Quem já viu aqueles colchão? Tem ou não tem? Tem coxinha normal e tem um colchão que eu nunca vi daquele tamanho mesmo, tinha muito. Aquele menino comia, dava cada mordida. Eu disse, esse colchão vai para o menino mago, né? Comia todinho, daqui a pouco estava bom, correndo. Se você comer uma coxinha daquele tamanho, capaz nem de dormir hoje, pode acontecer isso. Mas eles comem, Jesus cuida da gente. Mas esse homem estava preocupado só para si mesmo. Então aqui nós temos lições. E aqui ele precisava, sabe? Eu pensava que não ia precisar de Deus. Curiosamente,
Isso não aconteceu depois de muitos anos, quando suas provisões talvez já tivessem chegado ao fim. A alma daquele rico insensato foi requerida naquela noite. De vez em quando a gente vê a notícia, pessoas de renome na sociedade foram embora. Ou não é verdade isso? Deixou tudo, nem aproveitou o que tem. Qual é a lição disso tudo, pastor? Eu queria apresentar pelo menos 3 lições para a gente chegar a uma conclusão. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A gente mexe com a parábola, fala de situações reais do dia a dia, às vezes até coisas engraçadas, mas que realmente tem a ver. Mas preste atenção à lição prática da parábola do rico insensato. Certamente podemos aprender muitas lições, quero destacar algumas. Muitas lições práticas com a parábola desse rico, nas quais devemos refletir. Mas sem dúvida, a principal delas diz a respeito à forma com que olhamos a doutrina da providência de Deus. Quem crê aqui que Deus é providência, fica de pé e dá um glória para Ele. Vai, irmão. Pode sentar. Isso aí acordou o pessoal que já estava meio sonolento. Mas a gente crê na providência de Deus. Ou não crê? Outro irmão nem deu tempo de levantar. Na vinda de Jesus vai ser assim, viu? Não vai dar nem tempo, é rápido. Mas eu quero dizer com isso, irmão, acredite que Deus proverá. Deus proverá. E nenhum da gente sabe quem vai partir primeiro. Eu perguntei a um irmão na saída, depois de uma mensagem: quem parte, tu ou tua mulher? Ele olhou para a mulher: é ela. Se eu fosse pensar assim, Pedro ou Nenê? Pedro. Pedro gosta muito de falar nesse assunto, por isso que eu estou falando com ele. Mas nós não sabemos quem vai. Nós nunca sabemos quem vai ser. Deus é quem sabe o nosso amanhã. Mas não fique muito apegado com as coisas não. Se você puder hoje fazer alguma coisa, faça. Dá um jeito de uma vez por todas nesse cabelo. Às vezes acontece isso, ou não é verdade? Dá um jeito, às vezes é alguma coisa que você precisa, mas fica economizando. Se puder, faça. Ah, pastor, dá para ir não, é muito caro o restaurante. Uma vez ou outra na vida, dá para ir. Nos encontros casados aqui, todo mundo promete ir. Não sei se foram, né? Mas é importante. Mas veja aqui as lições práticas. Nós devemos aprender o que com essa parábola do rico insensato? A reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, seja na continuidade da nossa vida, ou mesmo no fim dela. Que Deus seja glorificado em tudo, porque quem toma conta da minha vida, desde o ventre da minha mãe, é Deus, e é Ele quem toma conta de você também. Deus está tomando conta de tudo. E amanhã, pastor, Ele proverá amanhã. E no final de maio, Ele proverá. Ele proverá. É Deus que providencia tudo da nossa vida. Nem fique pensando que é aquela reserva. Às vezes não é reserva. Outro dia ligaram alguém para mim, não sei como foi que achou meu número, esse pessoal acha. Fez: olha, temos uma proposta para você guardar dinheiro. Daqui a 10 anos você vai ter tanto. 10 anos, moça? Eu já cheio de coisa para resolver agora. A moça, 10 anos, eu não espero isso tudo não. Não espero tudo, mas muito obrigado. Depois eu vou pensar: não, diga logo, não quero não. Mas olha, mas não mexa não. Assim ela me orientava na conversa dela para não mexer em nada, porque vai aumentar, vai crescer, e daqui a 30 anos, você não sabe nem a idade que eu tenho, moça, para dizer isso para mim. Daqui a 40 anos eu estava na boa. Como é que eu vou estar na boa daqui a 40 anos? Eu estou com 60, 40, estou com 100, a mulher está dizendo que estou na boa, com 100 anos. Ah, se for para a Heloísa, para os meninos, porque para mim, e tá bom, né? Se for, né? Que benção, né? Vocês estão compreendendo que a gente quer investir muito aqui agora e ninguém sabe o dia do amanhã. Faça hoje, irmão. Ajeita hoje. Se você puder, faça, não fique preocupado, não. Dinheiro no bolso e o lanche ali, você olhando. Compra ou não compra na cantina? Vou dar um conselho: compra. Compra. Fica pensando: compra ou não compra? Irmã, a cantina, compra. Mas vamos lá, não é possível, né? Que hoje não vai ter uma saída. Marisa está ali, mas preste atenção. Queridos irmãos, já queremos chegar ao final, mas essa mensagem tem muitas lições para a nossa vida. Precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Ah, pastor, eu tenho que pensar no futuro. Pense na eternidade. Vamos lá, uma pergunta que meu professor do discipulado fazia. O meu professor lá, ele fazia o seguinte: daqui a 40 anos, como é que você quer estar? 50 anos, sei lá. Isso é muito tempo. Se eu perguntar daqui a 100 anos, quem vai estar comigo aqui? Poucos vão estar. Você sabe que não vai estar, né?
A gente não sabe nem o dia da manhã, quanto mais daqui a 50 anos. Vamos ser mais generosos. Vamos repetir o que a mulher me disse pelo telefone. Daqui a 40 anos você vai ter. E daqui a 40 anos, como é que vai estar a vida de Fabinho, de Aguinaldo, está ali, né? Só Deus sabe, professor. Mas olha aqui o texto que ele diz aqui. Qual é a sua prioridade? Quando nós dependemos de Deus, o problema acontece quando o nosso objetivo de tal forma meramente em coisas passageiras. Nós só esperamos, queremos as coisas efêmeras, como se toda a nossa satisfação, felicidade dependesse delas. Quando agimos assim, claramente, não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Só pensamos nas coisas aqui e agora. O que realmente é prioridade para a sua vida. Mas se entendermos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Hoje eu fiquei na rua pregando, eu disse, para aí que eu quero pregar aqui nessa esquina. Eu vi um monte de gente, aí eu preguei lá no Salmo 37, li o versículo diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele o quê? Quem crê que Deus vai fazer tudo? Ele tudo vai fazer na sua vida. Pastor, e como é que vai ser minha vida? Irmão, Deus proverá na tua vida. Uma vez um jovem perguntou, pastor, nem sei como é que eu vou casar. Casa, irmão. Fica tranquilo, casa agora só não vai te desesperar. Né? Fica tranquilo, espera no tempo que vai acontecer as coisas. Mais adiante, eu queria ainda nesse texto apresentar qual é a maior dificuldade nossa hoje. É a nossa ansiedade em querer as coisas de todo jeito. E muitas vezes buscar, e se você, fulano tem porque eu não tenho, deixa a vida de fulano, é com você, cada um tem uma experiência particular e pessoal. Aquele rico foi insensato, porque, irmãos, a bem-aventurança de nossa vida, da nossa alma, não é a garantia do acúmulo de tesouros, poucos têm isso, de terrenos, mas pela justiça de Cristo imputada em nosso favor. O Espírito Santo é o penhor da nossa verdadeira herança eterna. Só Jesus Cristo tem. Ele disse assim, o tesouro daqui da terra, o ladrão vem e rouba. E Jesus tem um tesouro eterno para você. Diga para seu irmão assim, diga para ele assim, diga mesmo, olha, Jesus tem coisas maiores para você. Eu queria, já que a igreja ficasse em momento de oração, talvez até uma música, e os irmãos meditando no que eu vou falar agora, o significado dessa mensagem. Qual o significado, pastor? Na verdade, Jesus nunca foi enviado para Deus para enriquecer nem a mim nem a você. Não. A gente encontra na Bíblia pessoas que eram abastadas e ricos. Jó era rico. Abraão era rico? Não. Muito rico. E tinha muitos. Mas a confiança desses homens não estava no que ele possuía, mas a fé que ele tem em Deus. Jesus, ele foi enviado por Deus para outro tipo de assunto. A salvação da gente eterna. Sua casa pode ser bonita, seu carro pode ser bonito, você pode ter roupa, mas tudo vai ficar envelhecendo. A traça vai roer, vai acabar um dia. E às vezes uma roupa tão antiga que você tem, você só fica de lembrança, porque não usa mais. Não dá nem você. Jesus, ele introduz outro assunto e faz uma advertência sobre a cobiça. E ele ensina a parábola do rico insensato. Essa advertência não foi dirigida apenas àquele homem preocupado com sua herança. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Essa mensagem é dirigida para todos nós. Deus, ele tem uma preocupação assim. Você está muito preocupado, a casa que vai morar. A gente pensa na casa dos sonhos. Como é que vai ser a feira? Como é que vai pagar isso? Como vai pagar? Toda essa preocupação invade. Mas eu queria nesse momento desafiar a você entender o que é mais importante na sua vida. Quem vai lhe garantir a minha, nossa vitória, a nossa subsistência é Ele. É o Deus que cuida de nós. Deus está cuidando de você, meu irmão. O significado da parábola desse rico insensato fala sobre a tolice. É uma expressão que eu gostei, é uma tolice. A vida é o mais importante. Uma certa vez o irmão disse assim, pastor, eu fiquei preocupado com o senhor. Eu, por quê? O senhor comprou um carro, achei tão bonito aquele carro, fiquei doidinho, que coisa linda. E o senhor ajeitou ele todinho. E quando eu vi uma vez, o senhor vendeu. Eu disse, vai embora. Às vezes as pessoas, sabe, irmão, parece que idolatram as coisas materiais. Eu não estou dizendo que a gente deve ser leve, não. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. A casa é não me toque. Uma certa vez eu fui à praia com Marisa, não fui muitas, mas essa vez me chamou a atenção. Na hora da gente ir embora, eu vi uma família que a gente estava esperando para a água diminuir, né? Porque saiu encharcada, e tem uma família que tem assim, ó.
Uma família, o que é que aquela família está fazendo? Para entrar no carro, porta aberta, ele bate mais o cara. Era para tirar a areia toda e aqui demora, viu? Eu entrei, fui-me embora e a mulher. E tinha uma velhinha, eu tive a pena da senhora, acho que era sogra dele ou mãe, para sair a areia, para não entrar areia dentro. Meus queridos irmãos, esse homem da parábola se achou tão seguro pelos seus bens que tinha juntado, que esqueceu da vida que estava além morte, além a morte, além a vida, além da vida. Ele fez provisões para a sua vida terrena e pensou que seus bens iriam garantir seu bem-estar, a sua alma e o seu futuro. Eu conheci uma pessoa, eu conheço, talvez alguém até conheça essa mesma pessoa que eu conheço. Ele tem uma certa condição e ele é jovem ainda, bem sucedido, e ele disse assim: eu vou fazer minha casa do futuro. Ele está construindo a casa dele, ele construiu já. Na casa dele não tem um batentezinho mais pequeno, ele foi projetada. Chamou os arquitetos. Aí disse: por que essa casa assim? Porque eu não vou ficar velho nela. Tem corredor, tem tudo na casa. Casa foi projetada. Eles são jovens ainda, mas para a velhice. E sabe o que é que mais me admira? Diz é que a gente não sabe se vai envelhecer. A gente não sabe. Envelhecer é um milagre, sobretudo nos dias de hoje. Ninguém sabe. Ele faz provisões terrenas, mas não pensou na eternidade. E Deus não estava dentro do projeto dele na sua vida. Tem muitas pessoas que Deus não está no projeto. Na verdade, o significado dessa palavra do rico insensato pode ser facilmente entendido diante das palavras de Cristo que precede imediatamente seu início. Porque a vida de um homem não consiste na sua abundância das suas possessões. Lucas 12:15. E agora, finalizando, qual foi o erro do rico insensato? E aqui eu quero apresentar. O rico insensato da parábola que Jesus conta não apenas demonstrava avareza, ele era avarento, definitivamente cobiçoso, mas ele também era egoísta. Em nenhum momento ele pensava em repartir e ajudar alguém com seus bens no auxílio aos necessitados. Ele preferia derrubar seus celeiros para construir outros maiores do que compartilhar suas sobras com quem precisasse. Ele queria tudo para si e queria mais e mais. Lembre-se que a parábola do rico insensato faz a parte da advertência de Jesus Cristo sobre a cobiça. A palavra grega empregada no texto, traduzida como cobiça, significa literalmente sede de ter sempre mais. Nunca está satisfeito com o que tem. Sempre a grama do vizinho é mais bonita. Não está satisfeito com nada que tem. E todo o seu empenho é para querer mais e mais. E esquece de Deus. Todo esse comportamento egoísta e soberbo também se harmoniza com a falta de gratidão a Deus. Em momento nenhum a gente vê agradecer a Deus. E geralmente vivemos numa sociedade que reclama o tempo todo, murmura, mas dificilmente agradece pela casa onde mora, pela casa que pode pagar o aluguel, pela vida que tem, pelo emprego. Só diz que o emprego não é bom. E às vezes eu sei que não é, mas aguenta aí, que Deus está preparando algo melhor para você. A falta de gratidão. Em nenhum momento aquele homem agradeceu e glorificou o Senhor por tamanha abundância que estava recebendo. Ele esqueceu de que até mesmo cada fio do cabelo da sua cabeça, a cabeça de um homem está no controle de Deus. Lucas 12:7. Ele engrandeceu a si mesmo e não engrandeceu o nome do Senhor. Sabe por que eu tenho muito? Porque eu sou tampa, porque eu sei fazer, porque eu sou preparado, porque eu estudei muito. E começa a se exaltar. Não esqueça, foi Deus que te deu sabedoria, é Deus que te sustenta, é Deus que dá o raciocínio, é Deus que te leva, é Deus que te traz, é Deus que te ajuda. Ele engrandeceu a si mesmo e ele se orgulhou dos bens que em sua insensatez pensou ser o único responsável por ter ajuntado tudo. Nunca agradeceu o Senhor. Eu queria que a igreja ficasse em oração e contar um testemunho verídico de um diácono de uma igreja bem abastada. Ele também, além de diácono, era um homem muito bem sucedido, era um mega empresário, um homem de Deus, um homem de Deus.
E certa vez, ele com a sua esposa indo para casa, e no caminho da sua casa, era um culto normal na igreja. Muitos anos, professor do seminário teológico, e um homem que bem sucedido na sua vida profissional. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele estava indo para casa, pegou o carro comum e vamos com a esposa. Chegou num lugar, ele encostou o carro. Ainda graças a Deus que ele encostou o carro. Aí a esposa dele: por que você parou aqui? Ele fez: eu não sei onde a gente mora. Ela fez: está brincando comigo? Eu falei: não, nunca brinquei com você disso. Por onde é que eu vou? Qual o caminho? A gente pensa sempre que está no comando de tudo, né? Pensa ou não pensa? E naquele momento ela fez: pare tudo. Ligou para o filho. E ele não dirigiu mais o carro. Nunca mais. Naquele momento ele teve uma paralisia. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu passava nessa rua onde eu moro, ali perto do nosso irmão, esqueci o nome dele agora, Dailson. E tinha uma senhora que ela varria a rua todo dia. Eu era adolescente, muito jovem ainda. E ela varria a rua todinha. Pegava a vassoura dela e ficava varrendo a rua. Era um costume dela. Aguava e varria a rua. Aí quando foi um dia, eu vi a casa dela cheia de gente. Eu disse: se eu achei essa mulher, aconteceu alguma coisa. Ela estava varrendo e ela caiu ali enquanto varria. E veio a óbito. Que é a nossa vida, irmão? Que a gente acha que está no domínio dela. A gente não sabe o que vai acontecer hoje. Aí sabe o que Jesus disse àquele homem? Louco, esta noite vão te pedir a tua alma, essa noite. E o que tu tens, toda essa fortuna, para quem será? Me explica para quem vai ficar aqui. Para quem será? Para você não vai ser. Veja o versículo 20, 12 e 20 para a gente terminar. Pronto, está aqui já. Mas Deus lhe disse, e Deus está dizendo isso para mim e para você. Essa mensagem é para você, não sei se você entende isso. Para concluir desse jeito. Mas Deus lhe disse, chamou aquele homem de louco. Louco, esta noite, não é amanhã não, viu? É esta noite que Deus vai pedir a tua alma. Te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Verso 21 encerrando. Assim é aquele que para si ajunta tesouro. Não é rico para com Deus. A igreja pode orar nesse instante. E eu quero trazer uma fortuna para você nessa noite. É a palavra do Senhor. Você quer ser rico nessa noite agora, milionário? Entregue sua vida a Cristo. Só Ele mesmo pode dar vida eterna a gente. Dinheiro nenhum dá longevidade. Quem dá longevidade é Jesus. E eu sei que você entendeu essa palavra. Eu não queria que você viesse aqui à frente não. Não. Eu estou orando por você. Sei que você está aqui, quem sabe há algum tempo até se afastou da palavra. Mas nessa noite, Deus está te chamando de volta. Quem é essa primeira pessoa? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo nessa noite. Eu vi todo esse assunto. E a gente precisa estar preparado mesmo, pastor. Porque amanhã pode ser tarde demais. E hoje Cristo, Ele quer libertar. Lembra daquela música? O homem pode ser famoso, ter dinheiro, mas quando sai desse mundo nada pode. A multidão vai conduzir ele até onde? Mas de lá o caminho é mais sério. Eu quero dizer para você que pode ser amanhã. Não pense que é nenhuma, Deus me livre, nenhuma praga não. Deus me livre, não é isso não. É que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quem nesta noite? Um pregador dizia assim, era um pastor: se o teu coração parar de bater agora, parar agora, e se você for embora, para onde você vai? Para Jesus é quem entrega a vida a Ele. Por isso que eu vou ser bem rápido. A igreja está orando. E eu quero perguntar: quem é a primeira pessoa que estava afastada, a partir de hoje está voltando? Faça um sinal com a sua mão. Pastor, Deus me fortaleceu nesta noite. Eu quero voltar para Cristo. Eu não quero nada desse mundo. Amém, Deus te abençoe. Está confirmando, né, meu irmão? Olha ali, ó, com lágrimas. A tarde está confirmando agora. Tem a segunda pessoa? Pode ficar aí no seu lugar. Você está afastado, né? Não lê mais Bíblia, não tem culto doméstico, está meio solto. Está na hora de você voltar. A preocupação é só juntar dinheiro. É só
trabalhar, já não tem tempo para nada. Você quer voltar a confiar no Senhor e Ele proverá? Faça um sinal com a sua mão. Sou eu, pastor. Eu quero dizer daqui, Deus abençoe tua vida. Tem alguém que tem coragem? Essa noite entregar, fazer essa decisão lá de Cristo. Vamos ficar de pé toda a igreja? Toda a igreja de pé. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Que ela não volta vazia, Pai. Tudo o que aconteceu aqui tem um propósito. Tem a forma da ministração, ó Pai. Porque o Senhor sabe como falar o coração. Aquele homem foi insensato, não foi porque ele era bem sucedido financeiramente, não. A insensatez dele foi esquecer o teu filho Jesus Cristo, ó Pai. Foi considerar que a sua vida valia a pena só em usufruir o que eram os bens materiais. E nunca se preocupou com a sua vida espiritual. Não permitas, ó Deus, tanto aqui que estão presentes como estão online, vá dormir sem antes fazer um acordo contigo, ó Pai. Que essa noite seja uma noite de salvação, ó Pai. Nessa pessoa que anda esquecido do Senhor. Porque a gente não sabe o que pode acontecer de repente, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar, a planejar. E se for possível até angariar, juntar. Mas que a nossa esperança esteja no Senhor, Pai. Porque Tu és a nossa única esperança. Obrigado pela vida desse jovem, ó Deus, que ainda emocionado levantou a mão, dizendo que sim, eu estou confirmando, eu quero Jesus como meu Salvador. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, e esse tesouro é Jesus. Louvado seja teu nome, meu Pai. Que o Senhor possa completar a obra que o Senhor começou em cada vida aqui, ó Pai. E que seja uma semana de reflexão. É melhor estar contigo, Pai. Ajuda, Deus, aqueles que nesta noite estão na dúvida e precisam realmente da palavra do céu. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Evangelho, do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.